Quero agradecer a gentileza, a confiança. E para mim é um privilégio poder juntos trocar ideias à luz da doutrina espírita. Na doutrina não existe professor, não existe chachão. Apenas nos esforçamos, cada um, para poder entender e compreender a nossa caminhada nesse planeta atualmente. A gente se pergunta quantos personagens eu já animei ao longo da nossa caminhada. Hoje me chamo Flávio, ontem fui Maria, Josefa, Carlos, João. Hoje estou lá, mergulhado no corpo masculino. E a doutrina espírita, ela nos traz esse entendimento porque a gente estuda. E por isso que ela é uma fé raciocinada, lógica, e que nos dá cruamente o entendimento, o porquê estamos aqui, com quem estamos aqui e por que estamos com esse que estamos hoje. E quando a gente estuda, ou a gente lê a literatura espírita, ou o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras clássicas, muitas vezes a gente lê e lê. E não consegue captar verdadeiramente a mensagem desse Evangelho, o Evangelho da Boa Nova que o Cristo deixou para nós. E por sermos assim, talvez por sermos assim, nós ficamos não entendê-lo. Aliás, ainda até hoje temos dificuldade de compreender. O doutrinário da casa, em comum acordo, falamos em estudar o capítulo 20, nesses 30 minutos que nos restam, 35, sobre a fé que transporta a montanha. E especificamente um item muito especial, que é a fé divina e a fé humana. Quando a gente estuda a fé divina e a fé humana, a gente entende realmente qual é a mensagem, o porquê da fé divina e da fé humana, ou nós temos dois tipos de fé. Como assim? Aí a doutrina nos explica através do estudo. A fé é o sentimento inato do homem, independentemente da sua religiosidade, da sua crença. A fé é inato no homem, é dele. Humano, o homem, quando se fala, humanidade. E a fé também ela destina ao nosso futuro. Qual a nossa destinação do futuro? Infelizmente, imperfeito que somos nesse planeta de expiações e provas, nós usamos muitas vezes essa fé, essa força que a gente traz, no desejo de controlar os outros, realizando através do sobrenatural, contrário que a fraternidade e a lei do progresso propõe com muita clareza. Usamos muitas vezes a fé como objetivo econômico para ganhar alguma coisa. E por isso que a gente não entendeu a fé. Nós somos um campo magnético. Aqui somos magnetismo puro, energias. E convivemos nesse magnetismo. Essa força nos atrai e repulsa, porque vivemos nesse campo magnético. E nessa parte do Evangelho, o item 12, a fé divina e a fé humana, o espírito protetor em Paris, 1863, nos esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo, nos transcreve e nos esclarece o porquê da fé divina e o porquê da fé humana. Quando o sol do Evangelho entra no coração humano,
o Espírito também desperta para nós. Quando o sol do Evangelho entra no coração humano, o Espírito também desperta para a luz. Que luz é essa? A luz da fé. A compreensão do que é a fé. E nós ainda não conseguimos entender o que é fé. Acreditando em Deus ou não, acreditando ou não no mundo espiritual, chega um momento em que a nossa existência, que estaremos com dificuldade, chega um momento em que a gente se entrega. Independentemente do que nós acreditamos, nós nos entregamos e rogamos para alguém nos auxiliar. Alguém do alto. Seja espírita, católico, evangélico, independentemente da religiosidade. E aí esse Espírito protetor nos diz algo que eu aprendi, apesar desses poucos anos de estudo que a gente tem, é pouquinho mesmo. Ele nos diz que fé não é acreditar. E aqui nas pré-sagrações falou muito em fé. Fé não é acreditar segundo esse Espírito protetor, que mais tarde a gente ficou sabendo que é Joana de Ângeles, que se auto-intitulou Espírito protetor, em 1863. Porque acreditar tem a ver com crença. Eu posso criar uma religião e todo mundo crê em mim nessa religião. Porque até então eu aprendi, desde quando era pequenininho, que fé é acreditar. E pensando em acreditar, isso nada tem a ver com fé. Então esse Espírito protetor fala para nós que fé tem a ver com entrega. Fé tem a ver com entrega. Quando a gente viaja, sendo de avião, nunca andei de avião, de automóvel, de ônibus, automóvel, nós entregamos a nossa existência ao piloto, ao motorista. Não é assim? Muitos, talvez, não moram, mas residem aqui na praia, são veranistas. Quando vem, ou vão viajar para longe, senta lá no banco de trás, 8, 10 horas de viagem, de noite, senta lá, confortavelmente, deita e o motorista leva para o destino. Então, quando a gente viaja, seja de avião, ônibus, automóvel, a gente entrega a nossa existência ao piloto ou ao motorista. Por quê? Porque a gente confia que ele vai dirigir certinho e vai nos levar ao nosso destino. A gente não se entrega, não acredita. A gente se entrega assim e confia, mas não acredita. Não temos dúvida que se aquele motorista e aquele piloto, ele está habilitado para nos levar aonde quer que seja. E se naquela viagem o piloto e o motorista tiveram mau sono? Ele desmaia, desencarna dirigindo. Quando a gente entra no avião, no ônibus, no automóvel, a gente confia e ainda paga a passagem para ele nos levar ao destino. Então, fé não é acreditar. Fé é confiar. Fé é entrega. Diz para nós o Espírito. E com o Evangelho, o Mestre nos ensina que a gente deve entregar a vida para quem? Quem é o motorista? Deus. Então, quando a gente confia em Deus e a gente se entrega a Deus, temos a certeza que tudo dará certo. Agora, quando eu acredito que talvez Deus possa me auxiliar, aí não é. E aí vem o Espírito protetor nos auxiliar e orientar o que é fé. E aí, quando eu acredito
E eu confio é a minha fé humana. E torna-se fé divina quando eu confio no Pai. E aí torna-se fé divina. Então não são duas fés, é a mesma fé humana e divina. Por isso que a doutrina nos esclarece, nos auxilia, e por isso que muitas vezes a gente pega o Evangelho, a gente lê, não entende. E a doutrina dos Espíritos, por ter fé raciocinada, nos auxilia e nos orienta firmemente, sem alegorias. E ainda a gente entra no veículo e fala: Pai, seja feita a tua vontade. O pessoal sai daqui, terminou o veraneio, vai para Canoas, vai para Porto Alegre. Só, Pai, eu confio em Ti. Que a viagem vai ser maravilhosa porque eu confio e acredito. Só que tem uma parte que me cabe e outra que cabe a Deus. É quando a gente toma posturas erradas e a maioria das vezes a gente quer fazer a nossa parte e a parte de Deus. Esquece da fé humana e da fé divina e quer juntar tudo e fazer uma fé como se fosse nossa. E na maioria das vezes a nossa parte, estou dizendo a nossa parte, nós queremos invadir a parte de Deus, atribuindo a nós todas as benesses que o outro tem. Quando esquecemos que nós somos apenas intermediários. Se sai o Flávio, entra a nossa irmã, somos apenas intermediários. Vem do alto. Porque eu confio e acredito, eu não entrego, confio. Quando a gente se entrega, então, a fé é divina. E essa serenidade, ela cura a alma. Quando a gente confia e se entrega, a gente se autocura. Não precisa do intermediário. Mas nós temos que ter consciência disso. E quando essa serenidade cura a alma, passamos a emitir energias que são bálsamos, que vai nos beneficiar e beneficiar todos, que nem está acontecendo aqui nesse momento. Deve estar uma correria aqui dentro da espiritualidade. Pegando ectoplasma de um, colocando no perispírito do outro, fazendo aquelas curas que a gente nem está percebendo. E nós estamos doando. Quando a gente vem à casa espírita para escutar uma exposição, para tomar um passe, a gente acha que a gente vem apenas para receber. Na verdade, a gente mais doa do que recebe. Claro que recebe. E é nessa troca que há a doação. Mas eu tenho que acreditar, confiar e me entregar. Só que alguns, com consciência dos passos mais devagar, e outros são empurrados. Tem o seu momento, a sua hora. E ao longo dos milênios, pelos religiosos equivocados, eu me incluo entre eles, né? Nem sempre perfeito. A fé não foi e não é bem compreendida até hoje. Quando a gente diz Deus é que sabe, pode até ser, se eu realmente me entregar e confiar e fazer a minha parte. Jesus, nosso modelo e guia, quando curou, aplacou dores, demonstrou quanto nós, espíritos perfeitos, podemos realizar, compreender e, se realmente quisermos, podemos curar nós e os outros. Porque, como falamos antes, somos um campo magnético. Somos ímãs, um se aproximando do outro, repelindo. E os milagres que atribuímos aos fenômenos inexplicáveis
Até então, antes do advento do século XIX, da doutrina espírita eram desconhecidos pelos homens. Os próprios apóstolos que conviviam com Jesus se perguntavam: nós vamos poder fazer tudo o que faz? Nós vamos poder curar também curas? Será que eles confiavam e acreditavam e se entregavam de verdade? Jesus disse: sois deuses e tudo o que faço vós também podem fazer. Apenas tenham fé que se realizará. Aí eu estou começando a entender o que é fé. Eu posso me autocurar? Posso. Isso é milagre? Não. Por quê? Porque milagre não existe. Por que não existe? Porque o magnetismo manipulado com a minha vontade, eu confiando e acreditando, eu me curarei. Mas eu não posso vacilar, eu tenho que realmente acreditar, confiar e me entregar nisso. No momento que eu vacilar, eu vou ter problema. Não vai acontecer. Mas será? Não. Eu confio e me entrego e sei que vai acontecer. Assim, quando a gente entra no avião, nos meios de transporte, confia naquele que está dirigindo. Então, aquele que está dirigindo vai nos dar condições de realizar o que nós quisermos, se nós confiar e se entregar. Por isso que a doutrina nos esclarece. Logicamente, e há uma lógica nisso. Então, naquela época, os apóstolos não tinham tanta fé assim, quando fizeram aquela pergunta para Jesus. Eles apenas acreditavam porque para eles era uma crença. E Pedro só foi realmente entender tudo depois que negou Cristo. Foi quando caiu a ficha. Então o magnetismo tem um papel fundamental na natureza. E qual é a definição de magnetismo, então? É um campo magnético? Sim. Magnetismo é a propriedade característica dos corpos de influência magnética das pessoas, dos animais e das coisas. A pedra tem magnetismo? Sim. Os animais, seres irracionais? Sim. As plantas têm? Sim. As plantas sentem? Não. Elas sentem dor? Não. Elas compreendem? Não. Elas têm magnetismo? Sim. Doutrinas. Quando chegam, não é o caso, mas quando chegam numa casa e olham assim, um jardim lindo, diz que jardim lindo, no outro dia está tudo morto. Aí alguém diz: essa pessoa é negativa. Não, seu magnetismo está desequilibrado. E quantos tocam a palma terra, você está quase morrendo daquela plantinha, no outro dia ela está disposta. Troca de energia, de magnetismo. Então, quando Jesus curava, pela sua realeza, gente, dos apóstolos, havia aquela manipulação de energias, do magnetismo daquele que recebia e daquele que emitia. Por que no passe isolado, geralmente, são mais de 2 médicos para fazer o trabalho? 3, 4. A pessoa ali e os médiums do lado. O trabalho da espiritualidade vem de cima. E a vitalidade dos médiums, o magnetismo, vai tocando aquela criatura que está sentada ali, porque ela está vampirizada, sugada suas energias. Ela chega aqui mal, sai dançando. E diz: que casa maravilhosa. Diz: não, os trabalhadores são trabalhadores responsáveis. Porque não existe casa melhor que a outra. Todas são iguais. Então, o magnetismo, a natureza é sinônimo de magnetismo. Qual é a diferença que existe entre o magnetismo humano e o magnetismo espiritual?
A diferença está em que o magnetismo humano decorre da ação produzida pelos fluidos de um ser encarnado, um corpo físico. Todos nós emitimos magnetismo. Esse humano. Já o magnetismo espiritual resulta da ação produzida pelos desencarnados diretamente ou sem intermediário. O passe pode ser com as mãos ou coletivo. O passe com as mãos é mais rápido do que o coletivo? Sim, é uma lei. Por quê? Porque a matéria do médium, uma pessoa que vai receber o passe, é como se uma dor, para essa dor passar rápido, o que faz efeito mais rápido? Remédio debaixo da língua ou injeção na veia? Injeção na veia. Então, injeção na veia é o passe. Ah, mas não funciona se for coletivo? Funciona, claro. Mas direto não assim. Parado. Então, o magnetismo e o espiritismo se completam e explicam um pelo outro. E a que não quer acompanhar não pode chegar ao seu complemento. Ou seja, por que não é milagre? Porque tem que haver o magnetismo espiritual e o magnetismo humano. Por isso que Jesus curava. Lembra da Verônica, no Evangelho? Seu ciclo menstrual era diário. Não era que nem são hoje, ou sempre foi. Era diário. Ela era alimentada debaixo de uma porta, não tinha contato com os parentes, porque ela é considerada uma mulher impura pelo fato de esvair-se em sangue. Verônica. E ela descobre que Jesus vai passar por lá, ela dá um jeito forte, e no meio da multidão toca nas vestes do Cristo. Todos sabem dessa passagem. E no momento em que ela toca nas vestes, ela se cura. E Jesus pergunta: alguém me tocou? Ela confiou, ela se entregou e soube que se ela chegasse e tocasse em Jesus, mas foi na veste, ela se curaria. Nós podemos também fazer isso. Ela não vacilou. Fé humana, ela querendo, e fé divina, o Cristo. Estou dando para entender? Está aqui no Evangelho. Não é nada meu, nem teria condições, capacidade para falar isso, se a gente não lesse e não estudasse. Nós somos imãs ambulantes. Sabe em casa, quando dá aquelas DR, aquela dificuldade, muito comum entre os espíritos imperfeitos? Se a gente alimentar, nossa, agora se nós recuar, equilibrar o nosso magnetismo, a outra criatura vai se organizar também. Porque a nossa energia, sem a gente perceber, vai abraçar. Vai tomar conta, se é que dá para se dizer, daquela energia do outro, e ele vai melhorar, vai se equilibrar. Todos nós estamos matriculados nessa escola chamada Planeta Terra. O planeta Terra, bênção designado para espíritos imperfeitos iguais a nós, colhe a todo momento novos estudantes carentes de lição. É o que a doutrina faz. A doutrina não diz como devemos fazer. Ela diz racionalmente, dentro das leis, como são, cabe a nós acreditar, ou confiar, se entregar. Porque acreditar, a gente pode acreditar ou não. Fé humana e fé divina. E é um presente que o nosso Pai Celestial nos concede. Tudo o que nós quisermos fazer, nós podemos fazer.
dentro do critério de amor, de lei divina. No momento em que nós infringimos as leis, não adianta ter aquilo que a gente chama fé, quando na verdade não é fé. É acreditar que vai acontecer. Não vai acontecer. Porque sendo a doutrina lógica, ela dá os ditames de conclusão. Cabe a nós, quando lemos o Evangelho, tentar entender o que a gente está lendo e qual mensagem que está vindo para nós. O homem de bem, acreditando no futuro celeste, já sabe que não veio a passeio. A gente sabe que no plano espiritual, todo mundo sabe disso, a gente se reúne antes de encarnar. A gente escolhe o companheiro, a companheira, a esposa, o esposo, a filha, a mãe, o pai, os amigos, os parentes. Encarnamos, mergulhamos na carne e esquecemos, com a bênção do esquecimento. Todos nós que estamos aqui sentados, e eu aqui tendo o privilégio da gente poder junto trocar essas ideias à luz da doutrina, todos nós sabemos o dia que a gente nasceu, certo? E todo mundo sabe o dia que vai voltar para casa. Está no bolsinho invisível ao da cabeça. Todos nós. O dia que cada um vai voltar. Porque aqui é uma escola. A nossa casa não é aqui no planeta Terra. A nossa casa é no plano espiritual. Aonde? Com certeza vocês uma colônia. Por que a gente não sabe quando é que vai morrer? Porque a gente esqueceu. Graças a Deus. Mas cada um sabe o dia que vai desencarnar. Só que não lembra, com essa bênção do esquecimento. Então, quando a gente fez todo aquele planejamento no plano espiritual, a gente escolheu esses que estão conosco. Então, pessoal, não adianta reclamar. Podemos até nos separar, fugir, mas um dia vão voltar de novo. De papel trocado. Ora filho, ora pai, ora esposa, ora esposa. Quando a gente falou lá no início, quantos personagens cada um de nós já animamos? Ora no corpo masculino, ora no corpo feminino. Vários personagens ao longo da nossa existência. Quantas reencarnações nós já temos? Milhares. Com quantos nós já estamos convivendo nas encarnações que temos? E ainda não conseguimos nos acertar como a gente não quer ter. Sabe aquele pai, aquela mãe que nos deu oportunidade para voltar? Muitos de nós hoje não damos tanto valor para eles. Flávio, tu não conhece meus pais. Não, mas que não fosse eles, tu não quer ver. Podendo recomeçar. E às vezes no nosso dia a dia, na dificuldade, a gente pisa no pescoço do outro, achando que é justiça, quando na verdade é vingança. E a fé divina e a fé humana nos dá esse capital para não infringir as leis. Porque quando lá na frente eu precisar, abre aspas, de milagre, fecha aspas, eu confiando, me entregando, eu vou ter merecimento. É simples assim. O problema é que a gente vacila muito. O problema não é entender, é fazer. Como? O problema não é entender, é fazer. É fazer. Muita dificuldade. Mas fazer. A gente estuda. Fazer é tão difícil. A gente menos espera, a gente faz uma vontade. Exatamente. E fazer é tão difícil. Nós somos excelentes conselheiros. Para os outros. Para nós, não. E aí vem o Espírito Protetor. Sabemos então que é Joana de Ângeles, mais tarde, nós sabemos. E nos traz esse entendimento da fé humana e fé divina. Então, quando a gente lê o Evangelho pela primeira vez e vê a fé humana, a fé divina,
Entendeu? Não. E aí vem o Espírito extraordinário, que realiza de luz, e nos explica que nós somos co-criadores, que a gente faz parte da criação de Deus. As mulheres mergulhadas no corpo feminino, dando oportunidade para que novos espíritos reencarnem. E os homens, nas nossas grosserias, aprender para as mulheres não ser tão próximas. Então a caridade, a abnegação, o devotamento faz parte da nossa postura, porque a gente quer muito. Só que às vezes a gente quer, mas não doa. Portanto, a fé humana e divina, quando a humanidade compreender da força que possui, a gente viverá sem dor e vamos fazer ao outro o que gostaria que ele fizesse, mas ele não é planeta de expiações e provas, talvez nem planeta de regeneração. É um planeta mais ditoso, né? Onde todo mundo vê o outro como irmão e não como adversário. E impulsionando a confiança aliada ao magnetismo com a fé divina e a fé humana, nós vamos realizar grandes benesses que até ontem os conhecidos eram chamados de milagres. Por isso que milagre não existe. O que diferencia a doutrina espírita das outras religiosidades? Que a gente chama espiritismo e chama espiritualismo. No espiritualismo, nós temos a filosofia e a religião. Filosofia, os porquês. A religião é ligada ao Criador com a criatura. Na doutrina espírita tem filosofia, religião e ciência que vem nos provar os milagres que não existem. Por quê? Porque cada um de nós é capaz, que está tudo à nossa disposição. E se nós manipularmos o magnetismo que está aqui, a gente se autocura. Mas aí a gente tem que fazer. Vamos ter que renunciar a muita coisa. Muita renúncia. Então nós temos a capacidade de nos autocurar e ver o outro como irmão, não como inimigo. Porque na medida em que eu quero me curar, mas eu não aceito o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, que me distrata, o meu companheiro, eu não vou conseguir me curar. Porque primeiro eu tenho que me autocurar. Contrabalançar o meu magnetismo, que é onde entra a fé humana. Porque a fé divina está à nossa disposição sempre. Então, fé divina, Deus, fé humana, entrega e confiança. Aí a gente começa a entender por que esse capítulo 12 do Evangelho, esse Espírito Protetor, vem nos instruir para que a gente possa compreender e tentar ter uma vida melhor. Quando a gente chegar, voltar para casa no plano espiritual, eu imagino assim, não é isso, mas eu imagino assim, porque a gente precisa de psicologia, né, para entender, né? E dá um banquinho, eu sento no banquinho e diz assim, fulano, traz a folha corrida do fulano. E começa a passar naquele telão assim, não sei quantos polegadas, e eu só faço assim. Mas eu estudava na casa espírita, eu de vez em quando arranhava lá para fazer uma exposiçãozinha para nós todos lá, mas não adiantou. Então, o nosso objetivo enquanto espírito em processo evolutivo, que é o nosso caso, porque se não fosse assim nós não estaríamos aqui, né, no planeta Terra, que na categoria dos mundos é o segundo. Olha só, na categoria dos mundos da escala espírita é primitivo, expiações e provas, regeneração, ditoso e celeste. Nós estamos no segundo. A gente entra com nós assim, assim como se estivesse celeste, né? Mas faz parte, e Deus é tão bom e justo, que quando a gente volta e percebe que quando a gente não cumpriu aquilo que, antes da gente encarnar, a gente, assim,
lá no meu plano espiritual eu coloco lá. Eu vou trabalhar paciência, eu vou trabalhar o amor ao próximo, eu vou trabalhar a espiritualidade dessas terras. Trabalho só paciência. Não, mas só paciência. Aí eu volto e nem a paciência eu trabalho. E aí o que eu faço? Peço desesperadamente para reencarnar. Mas eu não quero reencarnar com aquela que eu não tive paciência. Então, mas vai ter que ser com ela. Senão tu vai ter que ir lá para o final daquilo ali. Ah, então vamos. E assim que a nossa está. Até o dia que a gente vem aqui, e como diz André Luiz, para encerrar, a gente voltar como completista. Ou seja, isso é difícil, né? Quando a gente voltar como completista, ou seja, olha, eu me organizei de vir para cá, trabalhar paciência. E sabe que eu trabalhei e consegui? Legal. Então agora tu vai, quando reencarnar, vai dobrar a paciência. Queridos amigos, quero agradecer a gentileza. Muito feliz assim pela conquista. Né? Espero assim, a luz da doutrina ter passado assim, não coisa linda, né? Mas o Evangelho. Muito obrigado por chegar a